Olá, gente. Agora eu vou, nesse outro vídeo, vou estar ensinando para vocês o encaixe. Deixa eu desdobrar esse molde aqui para me explicar para vocês sobre o encaixe. Vou ensinar para vocês como encaixar, só que vou ensinar para vocês encaixar somente a peça piloto, porque normalmente a gente faz o molde antes da graduação, a gente vai lá e encaixa a peça piloto, coloca plotar a peça piloto e depois corta a peça piloto, monta, veste, aprova, aí dando certinho, aí é que é a hora de graduar, para depois fazer o mapa oficial e cortar aquele modelo, entendeu? Então eu vou ensinar aqui para vocês encaixarem a peça piloto. Mais para frente eu ensino para vocês como fazer o molde, a graduação oficial, tá? Mas eu vou ensinar agora rapidinho aqui para vocês encaixarem a peça piloto, que é uma peça só do tamanho que você quer fazer. Normalmente eu coloco essa peça aqui dobrada na hora que vai cortar no molde, que eu escrevo lá para a cortadeira para ela cortar dobrado, né? Cortadeira cortar dobrado. Deixa eu só corrigir aqui porque esse molde está com uma leve diferença, porque esse molde é de uma aluna e ele tá com uma diferença. Deixa eu, aqui ó, nessa paletazinha aqui ó, mostra o esconde graduação. Cliquei aqui ó, escondeu. Então deixa eu corrigir. Olha para vocês verem, ele está com uma diferença, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Vou dobrar. Vamos lá. Ó, selecionei, vim aqui nessa ferramenta aqui de dobrar ou desdobrar, selecionei com o botão esquerdo, vim aqui ó, ele está selecionado dobrar, tá? Ou desdobrar ou dobrar. Dobrar horizontal ou vertical. Ó, se eu colocar vertical, ele vai dobrar para cá, só que o sistema não está permitindo. Então deixa eu dobrar horizontal. Nossa, eu vou ter que fechar o molde e abrir de novo para ele funcionar, porque agora ele travou. Abrir de novo, que é a referência 23, abrir. Agora sim, agora eu vou conseguir, desativou aquela ferramenta lá, agora eu vou conseguir dobrar ele aqui de novo. Vou dobrar. Ó, deu errado. Dobrar horizontal, que ele vai dobrar nesse sentido aqui. Aí vocês viram, né? Desse errinho anterior, que ele dobra vertical e horizontal. Então vamos lá. Tô corrigindo, eu tô diminuindo, porque a parte das costas eu havia diminuído um pouquinho e eu esqueci de diminuir o da frente. Senão na hora de costurar ele vai ficar descasando, sobrando a frente, sobrando maior que as costas. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele encaixar desse jeito mesmo, sem desdobrar, tá? Eu só vou voltar com a graduação deles aqui só pra gente poder ver, mostrar pra vocês. Salvei, tá? Tudo que vocês fizerem tem que salvar pra ele, porque senão se você fechar a modelagem aqui, você perde todo o trabalho que você fez. Então salvei. Agora vamos lá. Aqui ó, no cantinho direito você vai clicar ali, abrir o Audaces Encaixe. Então você vai abrir, que é um programa paralelo a esse aqui. Aqui ele tá com um molde que eu havia colocado para plotar. Esse aqui ele tá plotado, mas eu acho que teve um outro que eu plotei pela metade. Não tem nada a ver com o curso não, tá gente? Só pra mim. Vamos lá. Então eu abri o Audaces Encaixe.
Vou abrir aqui o novo arquivo. Aí abriu essa nova janela. Eu vou clicar aqui no lado esquerdo em incluir. Aqui ele já abriu dentro da pasta que eu estava trabalhando, né? Se não tiver abrido dentro da pasta, você vai selecionar aqui onde que está salvo o seu molde. Então abriu aqui na Adventure. Então eu vou selecionar o molde que é o 23, abrir. Olha aqui, ó. Aqui do lado esquerdo já apareceu todos os tamanhos que foi da graduação aplicados ao molde, que é o SPP, o PP, PMG e GG. Aqui eu vou selecionar, eu vou colocar os tamanhos que eu quero cortar. Então, como eu quero cortar só uma peça no tamanho, uma peça piloto, uma peça só, peça piloto, vou colocar aqui essa marca é da minha filha e ela trabalha com tamanho de adolescente. Então, eu vou colocar para plotar o tamanho PP, que no caso vai ser tipo 36. Então, eu vou selecionar aqui e vou colocar aqui que é para cortar uma peça só. Se eu quiser que corte 10 peças, que o molde encaixe em 10 peças, eu vou escrever 10. Se eu quiser que corte 2, eu vou digitar ali, 2. Então, eu coloquei para cortar uma peça no tamanho PP. Aqui no lugar do tecido, a largura padrão do sistema é 1,60, 160 centímetros. E você coloca a largura do seu tecido, tá? Se o seu tecido tiver 1,40 de largura, 1,42, 1,45. Normalmente para tecidos planos é 1,45, normalmente para malhas depende, né, da malha, tem malhas de 1,48, tem tecidos planos também de 1,42, tem tecidos de viscose que normalmente coloca 1,36, 1,38, então você tem que medir o seu tecido. Sempre na hora do corte você tem que colocar uma margenzinha nas duas laterais. Você tem que colocar uma margem de possíveis defeitos do tecido, auréola. Então normalmente eu meço o tecido de ponta, de auréola a auréola. Se ele der 1,40, eu vou colocar aqui 1,36, porque eu vou tirar, normalmente, quando é tecido plano, normalmente eu tiro 2 centímetros de cada lado. Quando é tecido de malha, eu costumo tirar mais. Então, essa largura aqui é a largura do seu tecido, a largura de aproveitamento. No caso, por exemplo, se eu colocar aqui 1,40, o tecido ele tem que estar com 1,44, 1,45 de auréola a auréola, para eu conseguir aproveitar 1,40 nele, tá? Sem dar defeitos no corte. Cortar o molde com auréola, esse tipo de coisa, tá? Só que esse molde de piloto, como é só o papel, eu não vou usar para cortar tecido nem nada, eu vou colocar aqui 86 centímetros, que é a largura do meu papel. E normalmente, como a minha bobina, a minha plotter, ela é de 90 de boca, eu uso papel de 90, então o molde, ele sai duas faixas de papel para ser colado para dar a largura do tecido, tá? Mas isso tudo é o programa, ele já é, tudo já é automático. Ele sai assim, tudo explicadinho, as setinhas onde vai colar o papel. Então, já sai tudo certinho, tá? Então, eu coloquei aqui a largura do meu papel 86, ok. E vou clicar nessa setinha aqui e clicar em, aqui tá, vou desselecionar ali porque era um outro caso que eu tive que selecionar. Vou colocar aqui em ok. Olha, ele já encaixou, mal encaixado, mas encaixou. Por quê? O tecido ele tá seguindo o fio, então esse molde, ele deu aqui, os outros é menor, então tá cheio de buraco. Porque ele tá seguindo o fio dele, que foi colocado no molde, que é o certo. Como ele é um tamanho só, e uma vez só, porque eu só tô cortando molde piloto, porque normalmente as laterais é 2 vezes, a lateral das costas 2 vezes, né? Então, ele encaixa bem certinho. Mas esse aqui, como é molde de piloto, que é uma piloto só, ele ficou mal encaixado. Não tem problema porque é só o papel, não vai desperdiçar tecido.
Mas se for no tecido, ele tem que dar no mínimo 80% de aproveitamento, tá? No mínimo 80% de aproveitamento. E nesse caso aqui deu muito pouco aproveitamento. Aqui, ó, 36,26 de aproveitamento. Então, ele deu muito mais espaço vazio do que espaço cheio. Então, o que que faz? Para aproveitar o papel, eu volto aqui, ó, em alterar, eu venho meio costas, coloco ele livre, que aí ele encaixa deitado, em pé, na horizontal, na vertical, qualquer jeito ele encaixa. Coloco todos eles livre, então ele vai encaixar de qualquer jeito. Agora, ok. Agora eu vou colocar plotar novamente, ó. Olha lá. Já encaixou bem mais. Então agora eu vou cancelar. De 36 aqui, ele já foi para 67 de encaixe, tá? Mas esse encaixe normalmente sobe quando é muitos tamanhos, que ele vai encaixando ali, encaixando nos buraquinhos todos, trocando o molde pelo outro, até ele conseguir encaixar. E o mínimo de encaixe aprovado é 80% de encaixe. Então é esse aproveitamento que ele tem que dar mais que 80%, tá? Fora disso, se ele der menor que 80%, aí você já está tomando prejuízo do seu tecido. O seu tecido, ele está dando um mapa maior do que o normal. Ele poderia ficar melhor. Ele poderia ficar menor, o comprimento do mapa pode ficar menor, entendeu? Né? Sendo mais de 80%. Então, aqui ele já está plotado, aqui você vai em arquivo, plotar. Ok. Agora, isso aqui ele já vai ser plotado lá na plotter. Vou mostrar para vocês. Essa daqui é a minha máquina plotter, que ela é HP 500. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Ela é HP 500. Então aqui, ó, ele já começou a plotar. Eu não estou enxergando aqui, tá? Porque eu tô com a câmera ao contrário. Aqui, ó, ele já começou a plotar o meu molde. Aqui no painelzinho ele explica tudo direitinho. Espera aí, aqui, ó. Não tô conseguindo filmar aqui para mostrar para vocês. Aqui no painel ele sai tudo, as informações, quando tá imprimindo, quando tem que repor o papel, ele sai todas as informações aqui. Então aqui, ó. O molde já está sendo plotado. Não tô conseguindo filmar. Daqui pra lá, tá? Aqui é esse molde.